cardápios saudáveis. Na unidade 1, veremos cardápio. Seu planejamento faz toda a diferença. Antes de falarmos sobre planejamento de cardápios escolares, devemos entender o que é um cardápio e a sua importância como estratégia de alimentação saudável para o escolar. Mas o que é o cardápio? Cardápio é uma lista de alimentos destinada à refeição de um dia. E a sua importância é grande, pois a partir dele será possível definir a lista de alimentos, condimentos e bebidas a serem adquiridos, como também os equipamentos e utensílios necessários para servir e preparar os alimentos listados. Mas o que um cardápio precisa ter para ser saudável? Para um cardápio ser saudável, devem ser respeitados os princípios da quantidade, qualidade, variedade, moderação e harmonia. O princípio da quantidade refere-se a não comer nem mais nem menos, mantendo o peso equilibrado. Já o princípio da qualidade está relacionado ao alimento que não está contaminado e que não provoca danos à saúde. Já o princípio da variedade fala que devemos comer diversos tipos de alimentos para adquirir todos os nutrientes necessários ao nosso organismo, enquanto que o princípio da moderação valoriza o bom senso, quando orienta que não devemos excluir e nem consumir apenas um tipo ou grupo de alimentos. E por fim, o princípio da harmonia é conseguido pela combinação de cores, consistências e sabores. E, mesmo seguindo todas essas orientações, algumas crianças não aceitam comer frutas e verduras e resistem a experimentar novos alimentos. Então, o que deve ser feito se houver recusa de cardápio? Estudos mostram que o alimento precisa ser oferecido várias vezes para que elas se acostumem com eles, sendo necessário de 12 a 15 apresentações. Além disso, converse com o nutricionista do seu município, ele pode lhe ajudar e você tem muito a contribuir nesse processo. Quais os alimentos devem estar presentes no cardápio saudável? Primeiro, devem ser priorizados os hábitos alimentares e os alimentos produzidos em cada localidade, dando preferência aos produtos básicos como arroz, feijão, leite, carnes, pães, verduras e frutas, sendo que estes devem representar 70% dos alimentos e os 30% restantes podem ser de produtos industrializados. E o cardápio deve ser igual em todas as escolas? Bom, alguns fatores vão influenciar na escolha do cardápio, como por exemplo, a idade das crianças. Se as crianças são muito pequenas, não podem comer alimentos muito duros ou que possam se engasgar. Depende também da sazonalidade dos alimentos, devendo-se aproveitar os alimentos da época. E além disso, no clima quente, deve-se dar preferência às refeições frias e às frutas. Outro fator que interfere na escolha do cardápio é a cultura alimentar, que se difere em cada região do país. Além disso, a estrutura física da cozinha é muito importante, pois quanto maior o espaço e os equipamentos disponíveis, maior será a variedade das preparações. Além desses fatores, algumas doenças nas crianças podem limitar a escolha do cardápio. Então, se na escola existir crianças com algum tipo de doenças como diabetes, excesso de peso, doença celíaca ou intolerância, o cardápio da criança deve ser modificado e, para isso, procure a ajuda do nutricionista da escola para que ele faça as adequações. Então, é na escola que as crianças formam os hábitos alimentares. Por isso, estimule a disciplina com os horários, faça oficinas de alimentação saudável e estimule as hortas em ambiente escolar. Você tem papel fundamental para a promoção da alimentação saudável nela. Dando continuidade ao conteúdo de cardápios saudáveis, na unidade 2 veremos técnica de preparo dos alimentos na alimentação escolar, estratégia segura de promoção de alimentação saudável. Para que os alimentos mantenham as características que esperamos,
é preciso tomar uma série de cuidados, escolhendo muito bem que técnica usar para prepará-los e conservá-los. E dentre as técnicas para a preparação de alimentos, podemos citar refogar versus fritar. Você sabe qual a diferença? A diferença está na quantidade de óleo utilizado, sendo maior nas frituras. Quando refogamos, adicionamos pequenas quantidades de gordura, pois parte do cozimento será feita pela água, que se solta do próprio alimento quando aquecido. É como se o alimento ficasse com calor e começasse a suar. Não há como negar que a gordura usada para o preparo dos alimentos permite a obtenção de pratos deliciosos. Porém, é preciso tomar cuidado com a quantidade de gordura adicionada e com a frequência com que é consumida. Nunca se devem repetir comidas fritas em um mesmo cardápio ou em um mesmo dia. Ademais, o consumo excessivo de alimentos gordurosos colabora para o aparecimento da obesidade. E como realizar o processo de fritura? Primeiro, aqueça bem o óleo de fritura. Segundo, acrescente o alimento desejado. Quando o alimento já estiver pronto, apague o fogo e coloque sobre papel absorvente para que seja eliminado o excesso de gordura da cocção. Assim, obtém-se um alimento crocante e com menor quantidade de gordura. Já que você já aprendeu como se faz a fritura dos alimentos, vamos descobrir qual a melhor gordura para utilizar? Óleo de soja, margarina, azeite de oliva, banha de porco ou manteiga? O óleo de soja é o mais indicado para fritura, porque é o mais resistente ao calor, comparando-se à margarina e ao azeite de oliva, por exemplo. A maioria das margarinas, por seu conteúdo elevado de gordura trans, que eleva o colesterol ruim e diminui o bom, também deve ter seu consumo bem controlado. Além disso, o azeite de oliva pode se transformar em uma gordura ruim quando esquentamos, devendo então ser consumido em temperatura ambiente. Lembre-se de que qualquer tipo de gordura deve ser consumida com moderação. Além disso, banha de porco e a manteiga, por serem ricas em gordura saturada e em colesterol, devem ser consumidas com mais cautela. Além do processo de fritura, existe uma grande variedade de plantas que podem ser usadas para dar sabor e cor às comidas. Então, o que utilizar para dar sabor e cor aos alimentos? O alecrim é uma ótima opção para sopas, batatas, carnes bovinas. A cebolinha é um ótimo ingrediente para ovos, saladas, sopas e molhos. A hortelã é ótimo para ser acrescentada em carnes, saladas e sucos. Já as folhas de louro vão bem com feijão e com carnes. O manjericão fica ótimo em sopas, massas, saladas e refogados. O orégano cai muito bem em molhos vermelhos para massas. E o cheiro verde, que pode ser acrescentado a omeletes, sopas, peixes e saladas. Bom, a maior parte das preparações citadas dizem respeito a pratos prontos, cozidos. Porém, algumas medidas devem ser tomadas, pois algumas vitaminas são destruídas se o alimento for cozido por um longo tempo. Então, como minimizar as perdas de vitaminas? Sempre que você cozinhar as verduras e os legumes, utilize o mínimo de água possível e ajuste sempre o fogo baixo. Coloque os vegetais na água depois que ela já estiver fervido, pois isso vai reduzir o tempo de cozimento. Ou, preferencialmente, cozinhe no vapor. Fazendo isso, você terá um alimento muito mais nutritivo. Outra técnica de preparo que merece destaque é a preparação de sucos, já que possuem vitaminas, como a vitamina C, que é destruída ao entrar em contato com a luz. Por isso, quando fizer suco de laranja, caju, goiaba, que são frutas ricas em vitamina C, não demore muito para tomá-las e guarde em uma jarra que não seja transparente. Fique atento ainda à quantidade de água utilizada. O suco não deve ficar muito diluído, pois a quantidade de nutrientes será menor. Também não exagere no açúcar, que pode aumentar a quantidade de calorias, além de aumentar o risco de doenças como obesidade e diabetes e o aparecimento de cárie nas crianças. E
Quais as técnicas de preparo para as carnes vermelhas? As carnes vermelhas incluem carnes de bovinos, ovinos, caprinos e suínos, devendo sempre estar em bom estado para que ao final do preparo esteja adequada tanto em nutrientes como em sabor. As carnes são perecíveis, por isso não é bom demorar a consumir e nem deixar muito tempo na geladeira. Você pode utilizar carne fresca ou congelada e, neste último caso, tome cuidado com o descongelamento. Assim, retire apenas a quantidade de carne que você for utilizar e lembre-se de realizar o descongelamento das carnes sempre sob refrigeração. E em relação às técnicas de preparo de peixes, dentro deste grupo incluem-se os peixes de água doce e salgada. E as carnes de peixe são mais fáceis de ser digeridas, e isso é muito importante para as crianças. Além disso, os peixes são mais saudáveis que outras carnes, pois contêm naturalmente ômega 3, que é um protetor do coração. E dependendo do tipo de peixe, ele pode ser cozido, assado, grelhado ou frito. Mas cuidado, o peixe cozinha muito rapidamente e em baixa temperatura. Portanto, se passar do tempo ideal de cozimento, ele perde sua forma e se desmancha. Os peixes podem ser cortados em postas, filé, dependendo da maneira que for preparado. Peixe ao molho é melhor em postas, que por ser mais grossas devem ficar no molho tempo suficiente para serem bem cozidas. Se for grelhado, o filé é uma boa opção. Nos grelhados, o contato com o calor é rápido e, como o filé é fino, não ficará cru. Além disso, a cabeça e o espinhaço podem ser aproveitados em caldos e moquecas, o que significa aumento na quantidade de cálcio e fósforo na receita. Mas atenção, tenha cuidado com as espinhas, certifique-se de que elas serão retiradas. Já em relação às técnicas de preparo das aves, tem-se as mais comumente utilizadas as carnes de frango. As carnes de frango, assim como as carnes vermelhas, também podem ser colocadas de molho com vinagre e vários temperos para que fiquem mais macias e saborosas, devendo estar sempre cobertas e em local fresco. Assim como outros tipos de carnes, as aves também podem ser servidas cozidas, assadas, grelhadas e fritas. Além disso, as partes do frango que podem ser utilizadas são peito, asa, sobreasa, coxa, sobrecoxa ou mesmo frango inteiro. Assim como as carnes, é necessário um cuidado especial em relação às técnicas de preparo de cereais e a quantidade de água utilizada para diminuir o tempo de cocção. E para isso, pode-se utilizar as panelas de pressão, onde obtém-se o cozimento mais rápido. Vegetais como mandioca, batata, araruta, cará e inhame possuem maior quantidade de carboidratos que a abobrinha e a cenoura. Por isso, elas precisam de um maior tempo de cocção para serem consumidos. Agora que você já aprendeu as técnicas de preparo dos alimentos, vamos ver como manter a geladeira organizada para que um produto não contamine o outro. Você sabe guardar os alimentos na geladeira? Primeiro, na gaveta inferior devem ser guardados as verduras de folhas e os legumes. Na prateleira em cima da gaveta, armazene as frutas. Na prateleira intermediária, guarde sobras de alimentos, carnes em fase de descongelamento ou temperadas. Já na gaveta superior, armazene frios, sobremesas, iogurtes, manteiga e requeijão. E na porta, guarde caixas de leite, sucos, maionese e ketchup, lembrando-se sempre de não colocar muito peso na porta da geladeira.